Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 2 de agosto. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre prevenção e tratamento das arboviroses. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você que está em casa vai poder interagir com a gente, participar aqui do nosso programa e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E as arboviroses, elas são doenças transmitidas ao homem por picadas de mosquitos. Em todo o mundo, a arbovirose que mais faz vítimas é a dengue, mas outras doenças como a chikungunya e o zika vírus crescem a cada ano. Elas são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti infectado. E de janeiro a julho, 22 de julho deste ano, aqui em Pernambuco foram notificados pouco mais de 10 mil casos de dengue, sendo 2.327 confirmados em 173 municípios pernambucanos. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Já os casos de chikungunya foram notificados 3.040, sendo confirmados 763. Já o zika vírus foram 444 notificações. Esses números, eles representam uma queda entre 91% e 96% no número de casos dessas arboviroses, comparando o mesmo período do ano passado. Mas, apesar dessa redução, essa estatística ainda está muito longe de ser considerada satisfatória. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, sobre prevenção e também tratamento das arboviroses, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Fátima Nepomuceno, ela que é médica de saúde da família da Secretaria de Saúde do Recife. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui a nossa convidada de hoje, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com o Jedson Pontes. Confira! Pernambuco registrou uma queda de 96% nas notificações das arboviroses, a dengue, zika e chikungunya. Isso em relação ao ano passado. Porém, quase 100 municípios permanecem em situação de risco, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Agora, com o período chuvoso, fica mais fácil o armazenamento de água em locais indevidos e isso colabora para a proliferação do mosquito. O que se tem observado é que houve uma diminuição das arboviroses, em torno de 96%. Houve aquele surto há mais ou menos 2 anos atrás, principalmente com a epidemia de zika, e aí as pessoas começaram a tomar cuidado com não juntar água, que é a prevenção, a questão da prevenção. Não juntar água, não juntar pneu que deixe juntar água. E aí não deixar jogar lixo no córrego, porque isso também é local de criador de mosquito. Então as pessoas começaram a não mais se interessar por isso, provavelmente porque houve uma diminuição importante, e meio que se esquece que a prevenção é a melhor forma de evitar a doença. A dengue, zika e a chikungunya são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e são doenças endêmicas que não passam, mas que podem ser controladas. É uma doença que é potencialmente grave, mas é uma doença que não acaba, que a gente chama de doença endêmica. Então, quando a gente trata, se previne e não deixa que o mosquito cresça, aí a gente consegue controlar a doença. Quando a partir do momento que essa doença, esse mosquito começa a crescer, porque a gente começa a deixar esses criadouros todos, pneu, lixo, etc., aí ela começa a voltar a contaminar todo mundo e isso é que a Secretaria de Saúde está alertando, principalmente por causa dessas chuvas. Os sintomas dessas arboviroses são bem parecidos, mas se não houver o cuidado necessário, podem evoluir para casos mais graves. A zika é uma doença que ela dá uma conjuntivite, é importante, o olho fica muito vermelho, a febre dela geralmente é baixa, e ela dá muito prurido, que é que a gente entende como coceira. O paciente fica muito vermelho, e coça bastante. Ela tem uma duração de aproximadamente 7 dias. Às vezes passa como resfriado comum, não necessariamente vai sempre ter isso. Alguns casos mais graves de zika podem acontecer, que é o que a gente chama de doença de Guillain-Barré, que foi muito comum naquela epidemia mais ou menos 2 anos atrás, e a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente com as formas graves e a questão da microcefalia.
As outras duas doenças que têm em comum uma febre muito alta, que é dengue e chikungunya, o que diferencia as duas, além da febre alta, é que a chikungunya, como o próprio nome diz, que é andar encurvado. Por quê? Porque a paciente tem muita dor nas juntas, né, artralgia, e a dengue ela dá principalmente uma dor retroorbitária, né, e pode evoluir com todas aquelas formas graves. As duas podem evoluir com a forma grave, mas é mais conhecida ainda a forma grave da dengue, que é o que a gente chama de dengue hemorrágica. O melhor tratamento é a prevenção. Evitar jogar lixo em córregos, acumular água em locais abertos e sem proteção, como lajes, pneus e garrafas. A partir do momento que você pegou uma arbovirose, o nome já está dizendo, é uma virose. Então o tratamento é aquele comum mesmo. É bastante líquido, não é? Bastante suco, evitar refrigerante, café, que isso não entra como líquido, né? E se cuidar e observar se, por exemplo, está tendo alguma coisa que está saindo fora do normal. Uma dor abdominal importante, a urina, ou seja, começou a diminuir a urina, a pessoa se levanta e fica tonto, isso são sinais de alerta que deve-se procurar o posto de saúde ou então a emergência. E no caso da zika, geralmente é quando você começa a ter uma diminuição de força dos membros das pernas, dos membros inferiores, e aí realmente é a hora de procurar o especialista ou a emergência. Pois bem, excelentes explicações, orientações também, dicas importantíssimas. Você prestou atenção agora é colocar em prática, porque é muito importante que você previna, né? Ajude aí a combater o mosquito Aedes aegypti, que você também faça parte dessa iniciativa, não só cobre do poder público, né? Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, trazer outras dicas e também mais orientações. O assunto é muito sério, muito importante e cada um tem que fazer sua parte. Mas agora a gente abre o espaço do programa para que você venha interagir, participar aqui conosco do programa Assunto do Dia. Você já pode participar respondendo a nossa enquete. A partir de agora vamos lançar a pergunta da nossa enquete. Você vai ligar para a gente, mandar SMS, acessar aí o WhatsApp, deixar também sua participação e opinião respondendo a seguinte pergunta. Olha só, a nossa enquete hoje é a seguinte: você tem feito a sua parte para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti? Tem feito sua parte? Não tem? Manda pra gente sua opinião, responde a nossa enquete, acessa nosso Facebook, a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Nesse espaço você acessa, participa, responde essa pergunta da enquete, também manda sua dúvida sobre o tema para a nossa convidada de hoje. Participa também, aproveita para interagir através do nosso WhatsApp. O nosso número é muito simples, muito fácil, 994181206, 994181206. Você acessa nosso WhatsApp, deixa quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossa convidada terá o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, a Prefeitura do Recife, ela lançou no último dia 13 de julho, em parceria com a Agência Internacional de Energia Atômica e a Agência Brasileira também de Inteligência, a ABIN, e a Biofábrica Moscamed, fizeram essa parceria e lançaram uma iniciativa que pretende diminuir a população de mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, as arboviroses. A experiência ela é pioneira e consiste em tornar o mosquito macho estéril em laboratório e em seguida soltá-lo no meio ambiente. Daqui a pouquinho vamos entender mais sobre essa iniciativa, mas agora queria dar as boas-vindas aqui à nossa convidada, dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, doutora Fátima Nepomuceno, médica de saúde da família da Secretaria de Saúde do Recife. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui também com vocês. Doutora, é um assunto muito sério que, apesar desses números que a gente mostrou, que houve sim uma redução significativa, mas está muito além de ser uma redução satisfatória. Para quem está em casa, a gente explicou que as arboviroses são doenças, né, que são transmitidas através do mosquito. É o mosquito macho, fêmea, que pica a pessoa. Em quanto tempo, né, da picada desse mosquito, a pessoa vai apresentar os primeiros sintomas, seja da dengue, zika ou chikungunya? Geralmente é a fêmea. Uhum. Geralmente a fêmea que ela pica uma pessoa doente, ela fica com o vírus, então ela pica uma pessoa sadia. E ali ela deixa o vírus. E a pessoa com uma semana, no máximo uma semana, a zika às vezes com 48 horas, a dengue também, ela apresenta os sintomas da doença que ela foi acometida, que pode ser uma das três, né? É fácil a identificação, doutora? E é fácil também distinguir o que é que seria zika, dengue ou chikungunya?
ou nos primeiros sintomas é preciso logo procurar uma ajuda médica? Não, a pessoa seria bom procurar ajuda médica, porque quando você procura ajuda, a gente notifica. Porque muitas pessoas também adoecem e esses dados que você apresentou a gente chama de subnotificados. Porque muitas pessoas estão em casa, não vão para o posto, não vão para o hospital, então não são notificados. Então a gente acha que essa quantidade de pessoas que adoeceram é muito maior. Bem maior. Bem maior. Então, assim, então a pessoa começa com febre, todas as 3 viroses dão febre, como o meu colega falou. A zika que dá um pouco de menos febre, a febre às vezes não acontece. Geralmente a dengue, a febre é bem mais intensa e a chikungunya também. Então, febre de 3, 4 dias, o que diferencia? Na dengue você tem mais dor no corpo, uma moleza geral. Já a chikungunya, a pessoa já tem uma dor articular muito importante. O que é isso? Todas as articulações doem. Então, é braço, é ombro, é coluna, é mão. Tem pessoas que ficam com tanta dor que não conseguem nem levantar da cama. Isso é o que diferencia. Já a zika é a mais leve de todas. E o que dá o diagnóstico da zika é que a pessoa fica toda pintada com 2, 3 dias. Então, a diferença da zika é justamente essa, as pintinhas no corpo e um quadro bem mais brando em relação à dengue e à chikungunya. É um quadro mais brando, mas que preocupou muito a gente, né? Por conta da associação do Zika vírus, né, doutora? Com a microcefalia e também com outras síndromes. A gente tem várias síndromes que a zika traz, que é essas doenças neurológicas, que Guillain-Barré e outras mais. E também a gente sabe que mesmo mulheres gestantes que tiveram zika, seus filhos não tiveram microcefalia, mas eles deixaram algumas lesões. E crianças que estão com transtorno de comportamento, até o autismo hoje, existe um quadro, já estão associadas ao zika, inclusive algumas crianças que têm uma dificuldade no aprendizado. Então, é uma doença que vai ter que ser acompanhada do ano passado para cá, ao longo dos anos, 5, 6 anos de acompanhamento, porque muitas não tiveram microcefalia, mas podem ter tido outras lesões que não microcefalia. E pelo mesmo mosquito, né, doutora? Esse mesmo mosquito que transmite, né? Dengue, zika, chikungunya e também febre amarela. Então, isso reforça a importância de quem está em casa de dar atenção, né, doutora? A gente fala dessa redução, mas não quer dizer que estamos livres ainda. Não, de maneira alguma. A gente vai ter que... É aquela coisa, você tem que estar sempre vendo o seu quintal, vendo o seu jardim, a rua, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser uma observação constante e não pode parar. Né? Então, tem que ser para o resto da vida, eu acho. Em relação ao tratamento dessas arboviroses, em alguns casos é preciso o paciente ele ficar internado para receber um tratamento mais específico? Geralmente, o tratamento é sintomático, a gente fala, né? Então, é dipirona, de 6 em 6 horas, ou paracetamol, de 6 em 6 horas, muito líquido, porque quando você se hidrata, o sangue fica menos viscoso e você tem menos complicação, principalmente na dengue. Repouso e sol. Se o paciente começar com sintomas diferentes, apresentar fraqueza nas pernas, uma dor de cabeça muito intensa, ou um quadro, assim, muitos sintomas de dor, ele pode procurar um posto de saúde para ser atendido pelo médico, orientado, e até ser acompanhado. E a gente estava vendo que dessas 3 viroses, a que está mais preocupante é a chikungunya, por incrível que pareça, porque foi observado que ela aumentou muito o número de mortalidade nos idosos. E tem muito idoso que faleceu sem diagnóstico, mas era chikungunya. Por que seria, né, doutor, provocando mais? Junção de doenças. O idoso já tem uma já é frágil às vezes, então a chikungunya predispôs o idoso a levar uma queda, complicações articulares, esse idoso complicou e então aumentou muito a mortalidade. E se viu depois que a chikungunya era responsável pelo aumento da mortalidade nesses idosos. A gente falou da associação do Zika vírus com outras doenças, né, doutora? E a dengue? Também é um tipo só de dengue ou tem vários tipos de dengue? Nós temos 4 tipos de dengue. Você pode ter os 4 tipos de dengue. Não de uma vez só, não, né, você pode ter, assim, se você tiver em pouco tempo, digamos 1 ano, 2 anos, os 2 vírus, você pode aumenta as suas chances de você ter dengue hemorrágica. Por isso que é o perigo de você ter dengue e depois você ter novamente e você fazer o quadro hemorrágico. E tem pessoas que nem precisam ter 2 vezes. Às vezes ela entra um quadro de dengue hemorrágica. A dengue, o que assusta a dengue é a hemorragia. Esse é o quadro mais... É o mais grave da dengue, é a dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica. Em relação a... Você foi picada pelo inseto, né, doutora? A senhora falou que em alguns casos
em menos de 48 horas já é Você possível pode ter. ter, né, a apresentação de quadro, alguns sinais. Mas também existe a possibilidade da pessoa sofrer uma picada desse mosquito e não desenvolver nem dengue, nem chikungunya, nem zika. Existe. Pode também estar relacionado com o sistema imunológico? Existe. Naquele momento o sistema imunológico está muito forte e consegue combater aquele vírus? Seria Existe, assim uma sim. explicação a grosso Existe. modo? Agora, impressionante é que desses 3 vírus, você pode adoecer, você pode ser picado e não ter. Mas a chikungunya, 90% dos pacientes que são picados, eles têm chikungunya. Por isso que ela é mais importante, como uma doença das 3. Primeiro porque a gente sabe que chikungunya é uma doença que vai cronificar. Você vê pacientes que até hoje, há um ano atrás, tem dor articular e com impossibilidade de trabalhar. E o vírus, ele altamente infecta a pessoa. Você imagine, uma pessoa ser picada de 100 pessoas, 90 delas vão ter chikungunya. E como é que a Secretaria Municipal de Saúde, no caso no Recife, tem tratado as arboviroses? Você é médica da saúde da família, como a gente apresentou no começo do programa. Como é que vocês têm trabalhado essa temática? Além da prevenção que a gente falou, né, dessa ação pioneira da Prefeitura de colocar esses mosquitos, né, os machos estéreis, daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais sobre essa dinâmica, mas no geral, como é que vocês têm dado atenção, como é que vocês têm trabalhado aí nessa área, né, de medicina, de saúde da família, da Prefeitura da cidade? Nós temos, na unidade de saúde, nós temos os agentes ambientais, que são os ASACES. Eles sistematicamente eles vão nos domicílios, eles vão ver no domicílio e nos ao redor, na comunidade mesmo, se você tem lá depósito de água, se você tem pneus que estejam lá abandonados, então eles vão no domicílio e colocam a medicação, às vezes, nesses tonéis que ficam estampados, orientam as pessoas a botar a tampa. E isso é na parte ambiental. E nós, na unidade de saúde, fazemos sempre orientação com as pessoas para terem cuidado justamente com tonéis, bacias, pneus, lixos jogados a esmo. Então, a gente tem dado uma ênfase muito grande todo ano, né? Não só nessa época do ano. Isso tem que ser a vida toda em relação às doenças. Isso na prevenção. Mas depois que adoece, a gente orienta também, quando adoecerem, procurar o posto de saúde mais perto das suas casas para serem atendidos e orientados. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre arboviroses. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia e para vocês que estão nos acompanhando. Hoje o destaque é do Diário de Pernambuco. Pernambuco tem 153 municípios com risco de transmissão elevada para arboviroses. Esse número de municípios com risco de transmissão elevada para dengue, zika e chikungunya representa 83% do estado. 85 localidades estão em risco de surto e 68 em situação de alerta. Esses dados são do 4º levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, que monitora a quantidade de imóveis com a presença de larvas do mosquito. Neste ano foram notificadas 64 mortes com suspeitas relacionadas a arboviroses. Um caso foi confirmado por dengue e 9 foram descartados. Por isso, todos têm que fazer a sua parte e evitar os focos do mosquito. E é inclusive sobre isso que vamos falar agora lá no estúdio com o Valdson Balbino. Valdson. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e a gente segue aqui com o nosso programa apresentando o nosso segundo convidado que vai nos ajudar a entender mais sobre o tema. Queria apresentar a você que está em casa o Jurandir Almeida, ele que é gerente de vigilância ambiental da Secretaria de Saúde do Recife. Ele vai nos ajudar aqui a entender mais sobre o tema. Jurandir, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por chegar aqui no nosso programa para nos ajudar a compreender melhor este tema, que é um tema muito sério, Jurandir. É um prazer estar aqui. Um tema sério que merece muita atenção. A gente tem alguns números e a gente falou também no bloco anterior aqui do nosso programa de uma iniciativa pioneira da Prefeitura do Recife. Foi lançado no dia 13 de julho, uma parceria da Prefeitura com a Agência Internacional de Energia
Atômica e vários outros órgãos também participaram dessa parceria. E é uma experiência pioneira que a gente falou aqui no programa, que consiste em um mosquito estéril macho, ele modificado ali em laboratório, ele é solto no meio ambiente para tentar diminuir, né, o número de mosquitos, que no caso é o mosquito fêmea que vai transmitir essas arboviroses. Como é que a gente entende a dinâmica desse processo todo? Que para explicar é meio complicado para a gente que não entende muito dessa modificação que se faz no mosquito, lança ele na natureza, e com quanto tempo a gente pode ter bons resultados? É uma proposta, né, é pioneira no mundo, né, é a primeira experiência como uma estratégia de controle, e ela é baseada numa experiência já da agricultura, onde se utiliza isso visando as pragas da agricultura, e vai consistir em seguinte: é uma parceria com a Mosca Média, uma empresa que domina essa tecnologia. Ela vai produzir lá em Juazeiro, na Bahia. Ela já coletou ovos aqui no nosso município, levou para eclodir lá em Juazeiro. Ele vai criar uma colônia de mosquitos própria de Recife, vai estar transferindo esses ovos aqui para o Centro de Vigilância Ambiental. Aqui a gente vai estar eclodindo esses ovos. O ciclo biológico consiste das fases de ovos, larvas e pupas. Na fase de pupa, a gente vai selecionar as pupas machos e fêmeas, vai levar para o Instituto de Radiologia da Universidade Federal, eles vão ser irradiados, eles vão eclodir com machos estéreis, né, e vão ser soltos na natureza, porque a fêmea ela precisa apenas de uma cópula para garantir sua reprodução durante toda a sua vida. E aí esses espermatozoides vão estar inviáveis. E aí essas gerações, os ovos não eclodirão, então a gente vai ter uma baixa da população de mosquito. Consequentemente, menos pessoas vão ficar menos infectadas. Pessoas infectadas. A gente trouxe aqui um número também importante da Secretaria Estadual de Saúde, que sempre divulga, né, vários boletins a respeito das arboviroses, e a gente falou mais ou menos de uma redução entre 91% e 96% de notificações, comparando o mesmo período deste ano com o ano passado, de janeiro a julho agora. Houve essa redução, uma redução significativa, mas a gente frisou que está um pouco distante ainda de ser satisfatória essa redução, né? Esse número ainda é um pouco elevado, essa estatística. Mas quando a gente fala em redução, como é que se chega à redução de um número como esse? A redução de notificações, de casos, com ações de prevenção, Jurandir? Isso, se chega? A Prefeitura do Recife, desde novembro de 2015, que a gente vem em regime de plantão. A gente tem mantido as mesmas estratégias da época da epidemia, né? E agora a gente tem pouca pressão na sociedade, né? Poucas pessoas adoecendo, então é importante a gente estar sempre relembrando dos cuidados. O mosquito é domiciliado e peridomiciliado, então tudo acontece no seu entorno da casa, né? E da área de domicílio. Então a gente está sempre relembrando esses cuidados e somando novas tecnologias. Essa é uma. A utilização de ovitrampas também é outra forma de controle que a gente está utilizando no nosso município. Então, a gente não baixou a guarda desde a época da epidemia até esse momento. E é bom que quem está em casa também não baixe essa guarda, né, Jurandir? Porque nesse período onde a gente está vendo um pouco mais de chuva, né? Chuvas também atípicas, né? A gente não vê tanta chuva assim aqui na região metropolitana do Recife. É um momento também muito propício ao acúmulo de água, seja em pneus e outros objetos também, que às vezes até uma tampinha, né, uma simples tampinha de garrafa pode acumular e pode ser um criadouro do mosquito. Isso. Esse momento é preocupante e é um momento, inclusive, estratégico para a gente possa fazer as nossas ações, porque a gente tem um momento desfavorável, né? A gente vai ter clima desfavorável, né? Vai ter muito frio, a chuva não permite o trânsito dos mosquitos, né? Então eles diminuem seu voo, mas se soma isso, a gente tem 80% dos focos que nós encontramos são em águas destinadas ao consumo humano. Aí se soma esses criatórios, esses outros oportunos, que é o do lixo, das áreas externas, que a chuva vai estar abastecendo com água. Então um pouco mais à frente a gente vai poder ter uma explosão de mosquito. Então esse é o momento que está na tranquilidade da gente estar intensificando nossas ações. Ok.
Muita gente, quando tem dúvidas a respeito de temas, usa a internet para pesquisar, né? A internet vira ali uma fonte de pesquisa, mas encontram verdades sobre o tema, mas também muitos mitos. A gente separou aqui algumas informações, eu vou pedir ajuda de vocês para a gente compreender será que é mito ou verdade e o que é que a gente pode explicar sobre essas seguintes informações. A primeira informação diz o seguinte, que o pernilongo comum, ele também transmite a dengue. Será que é mito ou verdade? A gente ouviu falar nisso. Mito, verdade? O que a gente poderia responder para quem está em casa? Pernilongo comum, ele pode também transmitir a dengue? Existe uma polêmica em torno desse tema. Até agora, a ciência ainda não comprovou a transmissão através do pernilongo. Então, isso aqui é um mito. Vamos agora a um próximo ponto. Outra tela, vamos descobrir se é mito ou verdade. Que o Aedes é mais comum em casas do que em apartamentos? Mito ou verdade? É seletivo o mosquito? Ele mais comum em casa, ela possui um ambiente mais propício à reprodução e à existência do mosquito, mas já encontramos em apartamentos, né, inclusive 7º, 8º, 9º andar, em altitudes maiores, então acontece nos dois ambientes. Eles estão fazendo voos altos também, né? Estão chegando lá no... Não, e vão de elevador, vão em forma de ovos nos jarros de plantas e lá que eles eclodem e se instalam. E esses vírus, né? São vírus que eles transmitem, são mutáveis, né? Que os vírus são mutáveis. E a gente vê, né, cada vez, às vezes, algum tipo de quadro mais grave, outro mais brando. Isso se explica, doutora, mais ou menos isso? Essa mutação dos vírus? Se explica mais pela pessoa. Então, tem pessoas, por exemplo, a gente tem a população de risco da gente, seria as crianças, os idosos e as gestantes. Então, essas pessoas, e quem tem uma doença imunossupressora. Então, essas pessoas, quando adoecem, elas fazem quadros mais graves. Em relação à chikungunya, as pessoas que já têm uma osteoartrite anterior, que tem uma artrose de joelho, que tem alguma inflamação articular, elas têm um quadro articular depois da chikungunya mais crônico, com mais dor e geralmente ele pode ficar o resto da vida pior do seu quadro articular, por conta da chikungunya. Ok, vamos aqui a outro ponto, temos aqui outra afirmação e a gente quer saber se é mito ou verdade. O vírus da Zika também causa a síndrome de Guillain-Barré? Infelizmente. O que seria essa síndrome? É uma síndrome neurológica. O vírus ele vai para o sistema nervoso, e existe uma inflamação e a pessoa perde a sensibilidade das pernas, não só das pernas, é uma sensibilidade ascendente. E se chega ele vai ascendendo, quando chega na região do tronco, a pessoa para de respirar e a necessidade desses pacientes tem que ser internados em UTI. É uma doença muito grave, é uma complicação muito grave dessas viroses. E se não for tratada a tempo, colocada em UTI, a pessoa pode falecer em questão de horas. Quando se fala, né, se não for tratado a tempo, o que é que seria? Assim, se não for diagnosticado, né, então não tem tratamento. A pessoa tem que ser suspeitou de Guillain-Barré, o paciente tem que estar em UTI, ambiente UTI, tem que ser entubado e tem que ser monitorado, porque ele pode morrer se não tiver no respirador. Por que isso acontece com o vírus da Zika? Porque ele tem predileção pelo sistema nervoso. Por isso que ele faz esses quadros neurológicos. Não só a Guillain-Barré, mas encefalite, meningoencefalite também. Ok, ótima explicação. Vamos agora ao outro ponto. Vamos ver a próxima afirmação. Será que é mito ou verdade? Que a picada do Aedes era diferente da picada de outros mosquitos? Mito, verdade? Tem como diferenciar na hora que você sofre ali a picada do mosquito? Não. Muito mais pelo hábito do mosquito, né? O do Aedes é durante o dia e o do Culex é à noite, né? Agora, isso pode ser mudado pelo comportamento da gente no ambiente domiciliar, né? Se você sai durante o dia, fecha a casa vira noite. E quando você chega à noite e acende as luzes, a casa vira dia. Então o mosquito não vai identificar esse fotoperíodo e vai estar podendo picar também durante a noite. Mas a regra é o Aedes durante o dia e o Culex durante a noite. E a diferença, né, que a gente nota de um para outro são as pintas brancas, né? O Aedes tem umas pintinhas brancas. Isso aí é dá uma reação alérgica da pessoa, né? Mas em relação à ermita picada é tudo igual. Não, da picada não, do mosquito. Sim, a característica do mosquito. Ele tem as patinhas. Porque a gente não tem como diferenciar a picada, né? Só que essa questão do horário a gente dá para ter ideia mais ou menos. Mas em relação à característica do mosquito. Sim. Ele tem umas pintinhas, o Aedes né, é mais claro, tem um voo nervoso, um voo lateral. E o Culex é mais objetivo, ele voa direto e pica direto. Então não vamos
parar para observar isso não, né? Não. Vamos Na combater dúvida, o quanto antes, né, o Jurandir? Meta a mão, né? Vamos É agora mais a seguro. outra, muito mais seguro. Outra afirmação para a gente descobrir se é mito ou verdade, que a presença do vírus Zika, né, na saliva pode infectar também outras pessoas, Na saliva da pessoa? da pessoa infectada. No Não. caso, porque gerou uma polêmica do pode ser transmitido Não. através do beijo. Não. Isso é mito. Não, isso é mito, realmente. Tem que ser a feira picada mesmo. Ok, vamos agora a um outro ponto. Temos aqui outra informação e daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, porque ontem, né, saiu uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa falando dessa questão da negativa para a presença do Zika vírus na saliva, né, na saliva humana, e que gerou essa dúvida, essa polêmica toda, se podia ou não transmitir a Zika através de um beijo. Olha só a próxima afirmação, outra tela, mito ou verdade, a diferença entre o zumbido do Aedes aegypti e o pernilongo comum? O pernilongo, ele emite um zumbido, que é esse do incômodo noturno, né, durante o sono, que a gente percebe, enquanto o Aedes não emite esse tipo de som. Ok. Próxima tela, mito ou verdade? O Aedes, ele tem um voo mais baixo, de até 1 metro, será que é verdade? É um mito? É em torno de 1 metro, 1,5 metro. O voo dele é essa área do alcance para ele fazer seu repasto sanguíneo. Ok. Próxima afirmação, mito ou verdade? Usar roupas claras ajuda na prevenção, Jurandir? Será que é verdade? Ele tem a atração por ambientes escuros. Então a roupa escura atrai o mosquito. Então a roupa clara realmente não é o preferencial, mas também não é o que determina se ele vai picar ou não. O uso do repelente também ajuda muito, né, a prevenção. Principalmente pelas gestantes, né, doutora? Gestantes. Muito importante que se Muito utilize. importante. Tem que, diagnosticou a gestação, já tem que estar usando, repondo, né? Não pode baixar a guarda de jeito nenhum. Ok, vamos agora a outro ponto, outra afirmação. O ventilador e o ar-condicionado, eles podem afastar o Aedes aegypti? Sim, o frio não é um ambiente desejado para o Aedes. E o ventilador, aquele vento dificulta o seu deslocamento. Então a tendência é que eles se instalem, o frio ele repele aquele ambiente, ele não vai querer aquele ambiente, e o vento ele vai se instalar em algum local e esperar que aquela situação passe. Ótima explicação, vamos agora ao outro ponto, outra tela. O Aedes, ele se reproduz em água limpa ou suja? Ele tem preferência por água limpa. Entendendo a água limpa, é uma água translúcida, né? A água limpa para a gente é uma água que a gente possa beber. Não é uma água apenas translúcida, é suficiente para que ele possa se reproduzir. Preferencialmente. Ele não tendo essa opção, a água suja vai ser o ambiente de reprodução dele também. Ok. Próxima afirmação, vamos seguir aqui. Existe um local do corpo mais visado pelo Aedes aegypti? Nessa altura de 1,5 metro, ele vai estar optando áreas descobertas. Né? É aquela área que a gente vai estar optando. Se você está com a manga longa, ele vai na mão. Né? Se você está com todo o braço exposto, ele vai no braço ou nas pernas. Ok, vamos ver o que diz a próxima tela. Aqui temos outra afirmação. O vinagre ele pode ser usado para combater a reprodução do Aedes aegypti? Sim, mas a gente está falando em tratamento de águas normalmente utilizadas para o consumo humano. Então, essas formas que surgem de tratamento, elas são efetivas, mas ao mesmo tempo ela inviabiliza aquela água para o consumo humano. Doutora Fátima, essas receitas, né, caseiras, que a gente sempre, acessando a internet ou conversando ali com os vizinhos, a gente escuta muito falar. Isso pode representar um risco, um perigo, se a pessoa, por exemplo, está com uma dessas arboviroses e ela faz a automedicação ou usa algum produto que o vizinho ali meio que receitou, entre aspas, né? Porque a receita é só o médico que pode receitar um medicamento. Mas isso pode representar um risco, pode agravar ainda mais esse quadro. E nesse tempo de experiência, né, nessa área médica, já ouviu muitos absurdos a respeito das arboviroses? O que a gente viu no ano passado, na epidemia da chikungunya, era a medicação para o corticoide injetável. Então, assim, não existia indicação, pelo contrário, existia contraindicação. A indicação seria numa fase mais prolongada da doença. E o que a gente via que o vizinho prescrevia para o outro. Então, tinha pessoas tomando corticoide, que era para tomar uma vez por mês, tomando a cada semana corticoide, fazendo efeitos colaterais gravíssimos por excesso de medicação. Essas pessoas, às vezes, tinham associação de diabetes e hipertensão. Então, descompensava a hipertensão, descompensava a diabetes, baixa imunidade,
mas a pessoa não queria ter dor. Em vez de procurar a unidade de saúde e se consultar, se automedicavam. Então, o que a gente viu foi uma epidemia do uso indiscriminado de corticoide e anti-inflamatório, com efeitos colaterais em rim e nos diabéticos, então, baixando a imunidade. Então, isso no ano passado foi um caos. Para a gente educar a população que isso estava errado, deu um trabalho muito grande. O repelente também. Né? E o repelente também, eles não queriam usar o repelente, mas preferiam usar o quê? As medicações injetáveis. Então, assim, é difícil a gente convencer as pessoas que o mais importante é você prevenir a doença com repelente, olhando seu ambiente domiciliar, mas o mais fácil é você chegar na farmácia e comprar uma injeção, um comprimido. Imagina só, Então, difícil, né, conscientizar esse paciente que já adquiriu, né, a arbovirose. Se é difícil, imagina para o que ainda não adquiriu a arbovirose, conscientizar, no caso do trabalho do Jurandir e toda a equipe, conscientizar que é preciso prevenir, é preciso não acumular lixo, é preciso fazer muitas outras coisas para ficar distante desse mosquito. É um desafio muito grande, Jurandir. E essa preocupação com o tratamento da água, né? Aí surgem fórmulas de o vinagre, a borra de café, onde a grande situação é proteja suas águas, né? Se precisa ter um tonel com água na sua cozinha, que feche, que não dê acesso ao mosquito. Essa é a solução, e não estar buscando o tratamento, porque o tratamento ocasiona subdoses, superdoses, e não é a solução. A falta de saneamento básico também pode contribuir para essa proliferação do mosquito? Sim, sim. A falta de abastecimento d'água, principalmente, né? E a falta do saneamento básico, essa drenagem de excretas, ela propicia a gente, de repente, estar forçando a seleção de espécies adaptadas a estar reproduzindo nos ambientes de fossa, por exemplo. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode interagir com a gente. Pode mandar sua mensagem através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Também ele está disponível, você pode acessar, deixar aí quantas perguntas você tiver. E daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre as arboviroses e olha só, uma notícia importante para você que está em casa nos acompanhando. Falamos um pouco no bloco anterior sobre esse assunto e a gente vai dar sequência trazendo essa informação que diz o seguinte: uma pesquisa publicada ontem, dia 1º de agosto, na revista Nature Communication, né? Nessa revista tem a informação que cientistas dos Estados Unidos, eles afirmam que a saliva não é uma das formas de transmissão do vírus da Zika. O grupo ele fez estudos com macacos e afirma que não é possível passar o vírus com um beijo, por exemplo, ou compartilhando talheres, por exemplo. A transmissão por meio da saliva ela foi levantada, né? Essa dúvida toda foi levantada como possibilidade após a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em fevereiro de 2016, anunciar que havia encontrado ali o vírus de forma ativa na urina e também na saliva dos pacientes. Então a gente reforça, né, que após esse resultado dessa nova pesquisa, é encontrado sim, né, doutora? A saliva é encontrada sim, o vírus é encontrado na saliva, mas em quantidade insuficiente para fazer a transmissão. Isso deixa a gente um pouco mais calmo, né, doutora? Graças a Deus. Que bom que a gente tem esse resultado da pesquisa. A gente tem avançado muito em relação a essa questão de pesquisas, Zika vírus, microcefalia, dengue, chikungunya, no mundo todo. Como é que a gente observa, né, esse interesse por essas arboviroses, e estudos, pesquisas? Vacina ainda não tem? Não. Infelizmente não. Assim, são doenças novas para a gente. A gente só conheceu a Zika e a chikungunya no ano passado. Então a gente conhecia a dengue de muitos anos já, mas a Zika, a chikungunya, a gente começou a conhecer, era uma doença desconhecida, e a gente começou a estudar e começou a aparecer trabalhos, mais trabalhos sobre elas. Então tudo é muito novo. Mas o que se sabe é que em relação à Zika,
problema principal em relação às lesões que pode provocar no feto, né? E as lesões neurológicas, e mais a chikungunya é uma doença muito incapacitante. E até hoje tem pessoas que estão com sequela da chikungunya em tratamento fisioterápico, com analgesia, com medicações que são prescritas por reumatologistas, porque não cedem com analgesia comum. Então, é uma coisa que a gente ainda vai começar daqui para frente, em mais uns anos, a pesquisar e aprender com elas. Então, é tudo muito novo para a gente. Como combater o mosquito Aedes aegypti? A gente vai seguir aqui com essas informações. E olha só, os cuidados importantes para eliminar os focos dos mosquitos. É muito importante, a gente sempre lembra, sempre começa falando, né, com essas dicas. Mantenha bem tampados, né, caixas d'água, jarras, cisternas, poços ou qualquer outros reservatórios aí de água. É muito importante que fique tudo tapado. Deixar nenhuma brecha. Esse tipo de reservatório, ele corresponde a 80% dos focos que nós encontramos, né? Então, nesses ambientes que a gente faz o tratamento, que a gente chama de tratamento focal, além de, o ano passado nós distribuímos mais de 90 mil telas de proteção, né? Seletivamente, claro, naqueles ambientes onde se fizesse necessário. Ok, vamos agora a outro ponto. Temos aqui outra dica para você eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Coloque no lixo todo objeto que possa acumular água. O lixo deve ser colocado em sacos plásticos bem fechados. O lixo, ele entra secundariamente. Para esse momento é extremamente importante, porque ele fica exposto à chuva. É preciso atentar ao sincronismo entre expor o lixo no horário que o caminhão vai estar recolhendo, né? Às vezes as pessoas expõem em horários diferentes, aí passa os animais, rasgam, esses lixos vão para o córrego, chegam aos canais. O canal não é um problema para o Aedes, mas o lixo que boia naquele canal, ele acumula água e pode estar virando foco de Aedes. Sem falar, né? A gente fala aqui do lixo comum, de colocar no saco plástico, mas sem falar nos entulhos também, né? Muita gente não só não respeita o horário da coleta, mas também tem a dificuldade de colocar entulhos em horários e dias inespecíficos, né? A gente temos feito parcerias com a Enlurb. A gente estuda os locais onde o lixo tem uma ocorrência importante e faz parcerias nessa lógica do mutirão, estimulando as pessoas a colocarem esse lixo, esse entulho de quintal nas calçadas, informando o horário em que aquele caminhão da Enlurb vai passar para recolher esse tipo de material. Ok, vamos aqui a outra tela. Outra dica importante para eliminar de uma vez por todas os focos, né, do mosquito Aedes aegypti. Manter as lixeiras tapadas e secas. Nunca jogue lixo em terrenos baldios. Tem também essa questão dos terrenos baldios para vocês. Bem forte, chega para a gente denúncia, solicitação de terrenos baldios influenciando com mosquito, né, a presença de foco, todo um quarteirão. E a gente também, mais uma vez, tem parceria com a Enlurb, onde algumas vezes a gente faz as limpezas e tenta incluir esse custo no IPTU do proprietário desse terreno. Ok, vamos agora, tem outro ponto aqui para a gente mostrar para quem está em casa. Os bebedouros de casa, a gente tem esse descuido, né? Mas é importante lavar os bebedouros também dos animais. O nosso também não tem aquela parte embaixo, né? O gelágua. É importante também lavar, tirar aquela água ali, porque ali também pode ser um transmissor do mosquito. Isso. A forma de reprodução, ela deposita os ovos nas bordas dos recipientes. Isso serve para a caixa d'água, isso serve para os tonéis. Então, não é só substituir a água. A água às vezes está limpa, mas você deixou aqueles ovos impregnados. Então, passar uma bucha e também dar o destino correto. É esse resíduo dessa limpeza, né? É desprezar num cimento, num local que tem areia. Porque se esses ovos forem para a rede de drenagem, ele pode chegar a um córrego, a algum canto e continuar sendo viável. Ok, vamos aqui a outro ponto. Muito importante que você cubra e guarde os pneus em locais secos, protegidos das chuvas. Os pneus a gente lembra mais, né? Quando lembra do Aedes aegypti, a gente vem logo a imagem ali do pneu que acumula essa água. Então, já que a gente tem essa lembrança, para evitar, se for precisar do pneu, coloca ali no local adequado, seco. Pode fechar também em cima, né? Colocar algum plástico, alguma coisa para não acumular água ali naquele local, que é bem propício, né, Jurandir? A primeira reflexão é para que guardar um pneu? Normalmente guarda o pneu usado, né? Então ele não serve para nada. E a gente tem um sistema de recolhimento dos pneus, né? É só ligar para o 0800 281 1520,
nós temos 2 caminhões realizando exclusivamente essa tarefa de estar recolhendo os pneus nas borracharias e nos diversos locais que possam estar acumulando esse tipo de material. Ok, vamos aqui a outra informação, outra dica. Guarde as garrafas secas de cabeça para baixo e não deixe também no quintal objetos que acumulem água. Muito importante essa dica. Vai precisar utilizar a garrafa outro dia, coloca ela de cabeça para baixo. Às vezes as pessoas até guardam marcas que nem existem mais, né, de refrigerantes já extintos e continuam. Então, a boa é dar um destino final, né? Mas se precisar guardar com essa lógica de borda para baixo. Ok, vamos trazer aqui outra dica importante. Parece ser repetitivo, né, Jurandir? Durante vários anos a gente vem falando sobre essas dicas, mas é algo que precisa ficar fixo na mente, né, da população, porque muita gente, por mais que seja repetitivo, muita gente ainda negligencia esses cuidados. Existe também a recusa das pessoas de abrirem as portas para receber a ação da prefeitura para tentar eliminar e verificar se tem algum ali local propício à proliferação desse mosquito. Existe essa barreira? Existe, sim. Chega a ser algo em torno de 5% das nossas visitas, elas são recusadas, né? Por questões de segurança ou até por não valorizar a visita do agente. Lembrando que ele é o profissional capacitado a estar apontando dentro da nossa residência os locais que oferecem risco. Então é importante acompanhar esse agente para saber que locais são esses, porque ele vai fazer uma visita de 2 em 2 meses. Então, no dia a dia é você que está lá e vai poder tomar as providências nos locais que ele estiver apontando como de risco. Ok, a gente está recebendo aqui muitas participações através do nosso WhatsApp, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Se você tiver dúvida, pode mandar para a gente que a gente vai começar a repassar essas perguntas a partir de agora aqui para os nossos convidados. Temos aqui uma participação, a Edilma, ela que é de Jardim Piedade. Ela acessou o nosso WhatsApp e deixou a seguinte pergunta, o seguinte depoimento. Ela dá bom dia aqui aos convidados, ela diz que faz a parte dela. Na verdade, todos aqui em casa, ela diz, todos estão engajados para combater os focos do Aedes aegypti, mas os vizinhos da nossa comunidade, eles não colaboram. Eu e minha mãe que já é idosa, tivemos chikungunya. Isso há 9 meses, mas graças a Deus está tudo bem, a mamãe dela está de pé já, e ela fala, né, e faz essa cobrança à comunidade ali de Jardim Piedade, que todos venham fazer a sua parte. Não é a Prefeitura do Recife que faz a fiscalização em Jardim Piedade, Prefeitura de Jaboatão, mas ela fala um ponto muito interessante. Na casa dela ela tem preocupação, mas a vizinhança não tem. Aí fica difícil, né? É importante a informação. Às vezes as pessoas entendem como a denúncia, né, como algo ruim, mas é importante essa informação, porque a intervenção pode ser de uma ação educativa, chega lá a esclarecer, como pode ser uma ação de uma intervenção de um porte maior, como realizar um tratamento focal, né, um espacial. Então, existem vários tipos de abordagem. Então, é importante que a população denuncie, aponte onde é que estão acontecendo, né, na sua ótica, para que a gente vá lá e confirme e faça a intervenção nesses ambientes. Ok, temos aqui outra participação, 99418-1206, é o nosso WhatsApp. E a pergunta agora é da Suzana, ela que é de Camaragibe. Ela quer saber o seguinte: como posso tratar as dores articulares causadas após ter tido chikungunya, né? Já faz 1 ano e meio e ainda sinto dores nos pés e um inchaço. O que a senhora poderia repassar de dica, doutora? Nesse caso, ela tem a doença já chikungunya crônica. Quando cronifica, geralmente o melhor especialista seria o reumatologista, porque ela teria que fazer uma série de exames e hoje em dia já estão usando remédios para tratamento da malária, outras medicações para tratamento de artrite na chikungunya. Então, assim, se uma paciente já tem uma dor de muito tempo, uma dor com edema, seria bom procurar um reumatologista para conduzir o caso dela e ela ficar boa do quadro, ou então diminuir as suas dores. Ainda sobre a chikungunya e a dengue, tem aqui uma pergunta interessante. A pessoa não quis se identificar, mas quer saber se comer inhame, doutora, pode auxiliar na batalha contra a dengue e a chikungunya? Não, isso não tem nada a ver, não. Não tem nem embasamento, não, né, tem embasamento científico. Às vezes são coisas que escutam na internet, que pesquisam, né? Fazer um caldo ali do inhame vai ajudar a diminuir essas dores. É como se fosse a alimentação, então não tem nada a ver com o tratamento da
dessas doenças, não. Pode melhorar ali a imunidade, né? Ficar mais forte. Você se alimentou, né? Você comeu, gosta de inhame, comeu, ficou melhor, mas em relação à doença em si, não. Outra pergunta, Bruna Silva, ela quer saber se os hidratantes e também os cosméticos, né, com perfumes, eles atraem mosquito? Aedes aegypti? Não, na verdade eles repelem, né? Os mosquitos eles se atraem pelo CO2, pelo suor, pela transpiração. Então, normalmente os odores diferentes disso repelem. Ok, temos aqui outra participação. Cristiane, ela que é de Tegipió, ela diz que cuida muito, cuida bastante em relação para evitar o Aedes aegypti. Até quando ela anda na rua, ela fica observando se tem algum local que pode acumular água. Se tiver, ela coloca de cabeça para baixo. Ela diz que tem uma pequena borracharia próxima à minha residência, que sempre eles estão jogando os pneus velhos praticamente na calçada, em frente a um terreno abandonado. Como proceder para fazer uma denúncia? Como é que pode fazer essa denúncia? Pode ser feita de forma anônima? E ela fala também sobre os cuidados que são redobrados, porque ela tem uma filha com artrite reumatoide juvenil. Tem que redobrar mesmo, né, doutora? O ponto da chikungunya, o A paciente chikungunya, que já pode... tem uma doença de base, uma doença que ela é imunossupressora, se ela tiver chikungunya, ela pode fazer uma forma bem mais grave, com mais dor, mais arrastada, e vai complicar junto com a doença que ela tem já. Em relação a essas denúncias? Não, nós temos o número da nossa ouvidoria, né, que é o 0800 281 1520. Não há necessidade de se identificar. Isso não é uma denúncia, é uma solicitação. E a gente já tem essa prestação de serviço e está recolhendo esses pneus, a gente inclui essa borracharia e fica periodicamente visitando e recolhendo esses pneus. Temos aqui outra pergunta interessante. A pessoa quer saber se os peixes, eles comem ali as larvas do mosquito Aedes aegypti? Algumas espécies de peixe, sim. Agora, lembrando que alguns municípios adotaram isso como uma estratégia, né? O peixe, para a questão dengue, vai resolver, mas ele tem excretas, tem outro tipo de adoecimento que ele pode estar, né, contaminando aquela água e não ser uma água própria para o consumo. Então, para o mosquito, sim. Ok, outra participação, a pessoa não se identificou, mas queria saber outras informações sobre essa questão da associação do Zika vírus com a microcefalia. Quer saber se é possível detectar a microcefalia ainda no pré-natal? Sim, a paciente pela ultrassonografia, então é um exame que se faz de rotina no pré-natal, então quando a gestante faz o ultrassom, o médico já detecta a microcefalia e essa paciente já encaminha para o pré-natal de alto risco para ser avaliada e conduzida. E avaliada, conduzida, e quando iniciar esse tratamento, né, doutora, com essa criança assim que ela nascer, porque, então, vai ser preciso uma equipe multidisciplinar. Justamente, então, é o que mais existe hoje, são as crianças, as mães das crianças de microcefalia, que elas são mães que se dedicam em tempo integral a essas crianças, que têm várias deformidades, tanto assim, físicas, mas o pior é a lesão que fica como a sequela neurológica, crianças que têm também lesão ocular, elas têm dificuldade de enxergar, muitas não enxergam mesmo, pela lesão neurológica, e é uma dedicação exclusiva, ela tem que fazer fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, então são crianças que convulsionam muito, então são crianças que, depois que uma mãe tem uma criança com microcefalia, realmente é um acompanhamento intensivo com aquela criança, então. E tudo é muito novidade, doutora, porque a microcefalia ela já existia, mas associada ao Zika vírus a gente está conhecendo agora há pouco, né? Microcefalia é uma coisa muito rara, mas como assim, aumentou muito o número, foi quando houve depois, ninguém sabia o que era no começo, era uma epidemia de microcefalia, e foi quando houve a associação da microcefalia com o Zika vírus. E hoje é mais do que provado, então assim, o que tem que fazer hoje são as gestantes usarem repelente de forma intensiva até o fim da gestação. Agora a gente tem uma cobrança aqui no nosso WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: por que quando vamos à UPA, né, com esse problema, o médico ele não dá muita atenção, diz que não tem muito o que fazer, passa ali o dipirona injetável e depois manda a pessoa ir embora? Ela diz que aconteceu com a esposa, ela passou 6 horas sofrendo de dor e voltou para casa do mesmo jeito. Olha, eu acho que isso deve ser de como ela foi atendida, porque é a questão que tem que entender o seguinte: são doenças virais que você não tem um tratamento efetivo de tomar um remédio e ficar boa. O tratamento seria uma analgesia, com dipirona ou paracetamol, repouso e líquido.
Então, assim, eu acho que foi o modo de entender o colega falar, não é que ele não tem o que dar. O tratamento é apenas tratar a dor. Sintomático. É sintomático. Então, é só você trata o sintoma, faz repouso e observa. É o que temos para oferecer para essas viroses, não mais do que isso. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Tá em casa, tem dúvidas, manda pra gente, 99418-1206. Aproveita a oportunidade, manda sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente vai ler e responder ao vivo aqui no nosso programa. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão oportunidades de emprego. Muita atenção, olha só. Uma vaga para administrador financeiro. Para preencher essa vaga, você precisa ter ensino superior incompleto, experiência de 6 meses, R$ 1.070 é o salário, uma vaga para administrador financeiro. Vamos agora a mais outra oportunidade de trabalho. Agora são 10 vagas para ajudante de eletricista. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.016. São 10 vagas para ajudante de eletricista. Vamos juntos conferir agora mais oportunidades de trabalho. 5 vagas para arquivista de documentos, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.100. São 5 vagas para arquivista de documentos. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue com o programa hoje falando aqui no assunto do dia sobre arboviroses. A gente tem participações através do nosso WhatsApp 99418-1206 e também através da nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. São os canais que você pode interagir com a gente, mandar sua pergunta que a gente vai ler ao vivo e responder aqui no nosso programa. Olha só, a pergunta sem identificação diz o seguinte: a pessoa só pode pegar o Zika vírus pela picada do mosquito? Tem como transmitir também entre pessoas? E a gente volta a revisar esse tema, né, dessa questão da transmissão. É só pela picada do mosquito mesmo? É só picada do mosquito mesmo. Não tem outra forma de transmissão não, Não. né? Encontra-se na saliva e na urina, mas em pouca quantidade. É que não é infectante, então é só picada mesmo do Aedes. Ok, temos aqui outra participação em relação às campanhas. A gente vê sempre, né, campanhas permanentes contra arboviroses. É muito importante que elas aconteçam e que cada pessoa também cuide do seu espaço. E a gente reforça. Essas campanhas, elas são suficientes? A dúvida aqui quer saber se essas campanhas vocês consideram como suficientes para reduzir ainda mais os números de casos de arboviroses. Não, suficientes não. Elas fazem parte da estratégia, né? A gente traz alguns temas relevantes à situação de momento para que a população se engaje, né? A prevenção é a grande jogada, né? E a casa, o modelo está muito bem definido. E a gente fica na expectativa de... A gente vê a ciência avançando com vacina, né? com tratamentos, com diagnóstico, mas o problema a gente sabe, identifica, são os criatórios, são os ambientes domiciliares e é o mosquito o começo de tudo. Então, é nesse foco que a gente tem que estar centrado. Acho que a população tem que ficar ciente que a grande responsável também é a população. Eu acho que não pode ser só a gestão a responsável,
existe uma coparticipação. Se a gestão faz a parte dela, a gente, profissional de saúde, faz a nossa para tratar, mas a população tem que se conscientizar que enquanto eles não tiverem cuidado dos seus quintais, dos seus lixos, essa doença vai continuar durante muitas e muitas décadas sem nenhum tratamento, sem nenhum controle, né? Porque assim a população tem que ficar Houve um assim. momento que a gente estava falando de dengue, né? É. Logo em seguida Depois falamos apareceu de chikungunya, depois de zika. E pode aparecer outras também, Aí tem porque febre amarela, febre amarela maraio, também. tem diversas outras. o Aedes está aí para isso. Então a gente começou há alguns anos atrás, era só dengue. E as pessoas, a gente continua adoecendo, é uma questão de saúde pública, mas acho que a população também é responsável. Esse sentimento de corresponsabilidade tem que ter. existir. Tem que ter parcerias, né? Então não é só a gestão. Quais os principais desafios que vocês no município aqui do Recife enfrentam hoje para combater o mosquito? As principais dificuldades, as principais barreiras? É mesmo essa conscientização? É mesmo essa participação da população? O principal é a corresponsabilidade, porque a gente chega muitas vezes em atenção a uma denúncia, uma solicitação, e na casa do denunciante, ele está focado no vizinho e na casa dele existe um ambiente favorável. Por isso que a gente tem estimulado as pessoas a dedicar na semana 15 minutos, apenas 15 minutos de dedicação durante a semana ao seu ambiente domiciliar é suficiente para que ele elimine os possíveis focos. Ok, temos aqui outra participação através do nosso WhatsApp. O Ronaldo, ele é de Ouro Preto, em Olinda. Ele diz que sempre faz a parte dele, só que a vizinhança não colabora muito, né? Minha vizinhança, ele disse também que fez uma denúncia, o vizinho foi notificado, simulou ter resolvido ali o problema por um determinado tempo. Hoje em dia o problema, ele diz que continua. Caixa d'água sem tampa e cobertas apenas com plásticos. Não houve uma revisão ali no local da infestação do mosquito, portanto, algumas pessoas na comunidade estão doentes. Então fica aqui a cobrança à Prefeitura de Olinda, né? Porque é muito importante que exista a denúncia, que o vizinho, né, que está causando ali esse local onde está essa proliferação do mosquito, ele tome a iniciativa, não seja só um paliativo, né? A gente poderia dizer assim. Ele colocou um plástico em cima da caixa d'água. Colocar esse plástico é suficiente, Jurandir? Ou é bom tampar? Não, às vezes o próprio plástico vira o foco, porque ele abaula com o peso da água e ali vira foco. Um aspecto importante é a informação. Tanto a informação do adoecimento como da possibilidade de focos. Né? Porque as nossas ações são direcionadas para locais prioritários onde as coisas estejam acontecendo. Então esse fenômeno de adoecimento, se adoeceu, não fique em casa, procure um posto de saúde, procure uma unidade de saúde, porque além da assistência para o seu adoecimento, também vai ficar a informação de aonde está acontecendo esse adoecimento. Significa transmissão ativa de doença. Então, as nossas ações de combate ao mosquito vão ser direcionadas para esses locais, onde tem a presença de foco e onde tem a presença de pessoas adoecendo. Até para acabar com a cadeia, né? Porque Exato. se você não acaba com a cadeia, se o foco continua, vai ser vão ser várias pessoas adoecendo. Você pode ter problema de muito mosquito sem doença, e pode ter pouco mosquito e muito adoecimento. Então, essas intervenções que a gente precisa estar fazendo. E as casas são próximas uma da outra. O mosquito anda e vai contaminando as pessoas. Aqui no Recife, tem alguns bairros que vocês fazem um ranking, mais ou menos, onde tem a maior incidência, onde tem a maior infestação do mosquito? Normalmente acompanha onde se tem problema com abastecimento d'água, né? São os morros da Zona Norte e os da Zona Sul. Então, os bairros de Jordão, Ibura, ali Alto José Bonifácio, a Várzea aparece também como um local onde tenha muito mosquito. Quando se tem essa estatística, aí vocês reforçam, né, o Isso. trabalho. Aí o nosso estudo hoje, a gente não se contenta com o que está disposto aí pelo Ministério, que é o LIRA. A gente está trabalhando com ovitrampas, que dá a possibilidade da gente transpor a unidade bairro. A gente vai na unidade quarteirão. Então existem locais onde a situação, como o bairro, é tranquila, mas existem pequenos bolsões de problemas. Então é nesses locais que a gente está fazendo essas intervenções. Porque vocês dividem o município ali em vários distritos, né? Distrito sanitário, 1, 2. E daí vocês E vão cada dividir essas agente, equipes. ele tem uma responsabilidade de algo em torno de 800 imóveis. Então a gente sabe exatamente onde as coisas estão acontecendo. Então ele, nas suas visitas, ele também coleta informações e é o que faz com que a gente priorize e direcione as ações. E para deixar a população mais tranquila, eles são identificados, tem crachá de identificação, pode-se abrir a porta para esse agente? Exato. O que Eles que são consiste fardados. essa visita, né? Tem, O que é que ele vai fazer na residência? Ele vai entrar, vai verificar o quintal? Como é que é essa visita ali? A visita consiste na visita intradomicílio, ele vai acompanhado pelo morador visitar
a parte interna do imóvel e a parte externa. Uhum. Vai ter uma ficha de visita onde ele vai colocar seu nome, vai assinar. Caso haja dúvida, pegar o nome do crachá, ligar para esse número da ouvidoria, 0800 281 1520, lá vai ter uma listagem desses profissionais e ele vai confirmar se aquele é um agente ou não. Uhum. E é uma visita que não dura muito tempo, não vai tomar muito tempo dessa pessoa? Não, essas são 20 minutos que pode representar o adoecimento ou não adoecimento. Vai evitar, no caso, o nosso telespectador disse que passou 6 horas ali esperando Imagine. por um atendimento, então evita Exato. muita coisa, né? Quando você abre a porta de sua casa. E ele vai dar orientação para que você perdure com essa intervenção. Temos aqui mais participações. Outra dúvida da Cláudia, ela quer saber se a chikungunya é uma dengue mais fraca, a gente poderia dizer assim, doutor. São vírus diferentes. São vírus diferentes, são 3 vírus, né? Então cada Vai ter essa mesma família, mas é diferente. são diferentes. Provocam doenças completamente diferentes. Uhum. E até os sintomas são diferentes. São diferentes. também, A gente consegue identificar hoje claramente que o Zika, chikungunya e dengue bem direitinho, sem fazer serologia nenhuma. Uhum. Só E a será pessoa que- pode ter os 3? Dengue, Pode. Zika, chikungunya? Não. Infelizmente, sim. Hoje em dia tem estudos já dizendo que pessoas que já contaminadas com dengue e a chikungunya no mesmo período. E fazem um quadro bem mais grave. Às vezes pode ficar internado, né? É. Porque pode matar a chikungunya? Pode sim. Zika também, né? Também. doutor? A São dengue doenças- também, se for no caso A da dengue hemorragia. também. São doenças que a gente não valoriza, mas elas podem ser fatais. Principalmente nas pessoas, como eu falei antes, que população de risco, pessoas que têm imunocomprometidos, ela pode ser fatal. Uma pessoa ela pode ficar paralítica por conta de uma dessas arboviroses? Sim, a Guillain-Barré, ela às vezes deixa ela não deixa, não é que a pessoa fique inválida, mas ela deixa algumas limitações e que tem que fazer reabilitação durante muitos anos para poder voltar ao normal. Uhum. Quando a gente falou, né, da chikungunya, que ela pode durar muitos meses, pode se tornar crônica, né? A chikungunya. Crônica é quando não tem cura e fica Quando- pro resto da vida? Então, assim, doutor? a verdade, então a pessoa tem uma dor, aquela dor, não, a cronicidade é aquela coisa que você não consegue ficar boa, você passa 2, 3, 4, 5 anos, disseram que eram 5 anos, hoje em dia já dizem que pode ser para o resto da vida a pessoa conviver com dor nas articulações pela chikungunya, como consequência da chikungunya. Em relação às larvas do Aedes aegypti, em quais os locais da casa ali que eles mais preferem, hein? Onde a gente encontra com a maior facilidade? No intradomicílio, os mais encontrados são em águas que você está destinado a utilizar, né? Aí vem os ocasionais, aquele prato do bebedouro, né, aqueles bebedouros automáticos, junto a, normalmente respinga ali, a gente não dá atenção, já encontrei larva ali. Atrás das geladeiras tem uma bandeja para degelo automático, é importante estar olhando. Aquele trilho do banheiro, da porta do box, acumula água ali, é possível ter. E cozinha normalmente, onde tem água, né? Planta, onde se coloca planta em água, que é totalmente desaconselhável. E eu já encontrei, inclusive, copos que as pessoas utilizavam para colocar a dentadura embaixo da cama. Então, os locais são diversos. Onde tiver água acumulada, é importante que a gente dê um pouco de atenção. Temos aqui a participação do Josivaldo, ele quer saber se o veneno que é usado para combater o mosquito digestivo, o larvicida, ele é eficaz mesmo? É assim, em Recife nós utilizamos um larvicida biológico. É uma bactéria que ela tem 4 cristais. Então, há resistência para alguns deles, mas não de forma combinada. Então, o nosso é extremamente eficaz, é biológico, é seguro, é específico para o mosquito, não causa nenhum tipo de dano ao ser humano. Então, um produto extremamente seguro e eficaz. Ok, temos aqui outra participação relacionada agora às mulheres grávidas. Se falou no programa que é importante, né, que redobre o cuidado, passe ali o repelente. Quais outros cuidados a gente poderia repassar para essas mulheres grávidas que estão também participando aqui nas nossas redes sociais? Além do repelente, ela tem que usar, repor, não botar só uma vez no dia, mas a cada 4 horas tem que estar botando repelente. Quando sentir qualquer sintoma de uma febre que não seja associada com quadro gripal, ou umas pintinhas no corpo, como se fosse uma rubéola, procurar imediatamente a unidade de saúde para ser investigada e fazer a sorologia para Zika. Então, assim, porque às vezes você protege, mas vai que por um azar ela não repôs o repelente e foi picada pelo inseto. E ela pode ficar na dúvida e aparece uma febre, então ela tem que ser vista imediatamente e diagnosticada.
e afastar a possibilidade ou não do Zika. Uhum. A gente tem aqui um boletim divulgado, né, pela Secretaria Estadual de Saúde. A Tânia falou de uns casos de óbitos por conta das arboviroses. A Secretaria Estadual de Saúde enviou outro boletim hoje, né, enviou hoje para a gente um boletim falando sobre esses óbitos pelas arboviroses. Foram 71 notificações. Dessas, uma confirmação, uma morte por conta de dengue, e 9 casos foram descartados desses 71 notificados. E comparando, né, 2016 com 2017, mesmo período, de janeiro a julho, no ano passado foram notificados 353 óbitos suspeitos de arboviroses. Estamos em 71 no mês de agosto. Vocês acreditam que vai haver uma redução significativa? A redução já está havendo, né? A gente já consegue meio que entender como redução. O que é que vocês analisam, né, desse dado? 71 até agora, até agosto, julho, né? Essa comparação de 2016 com 2017 até o mês de julho. 353 óbitos notificados, suspeitos, para 71. Eu acredito que sim. A gente vê pelo próprio nosso dia a dia nas unidades de saúde. No ano passado, a gente tinha assim, muitos pacientes chegando com chikungunya, com zika, menos dengue. Mas esse ano a gente já viu que a incidência diminuiu muito. Então, se você tem menos doença, você tem menos óbito também. Eu acho que talvez ao longo desse ano, não sei, no final vai começar o verão agora, quando começar o verão a gente não sabe, mas por enquanto as coisas estão bem controladas. Pode ser que mude, mas... E com a epidemia recente que nós tivemos, os processos foram todos aperfeiçoados. Então, muitos investimentos feitos na assistência, na detecção precoce de casos. Isso também tem impacto, né? Você vê o número de 79 suspeitos para 1, significa que a gente está muito sensível, uma né? confirmação, 71 suspeitos e uma confirmação. Pronto, isso dá um quê de sensibilidade, né? A rede está sensível a um suspeito. Ok, temos aqui outra participação agora através do nosso WhatsApp. A Cristiane de Tegipiora gostaria de reforçar sobre a forma de jogar, né? De jogar água contaminada pelas lavas. Não jogar na bacia do banheiro e também no tanque. É importante que as pessoas fiquem atentas a isso, né? Ela fala. Queria reforçar essa questão sobre o não jogar água contaminada pelas lavas na bacia, no banheiro e também no tanque. Qual a forma correta de descartar? Se você verifica ali naquele recipiente que tem lavas ali de algum mosquito. Desprezar em ambientes que tem areia ou cimento, que a água vai evaporar e essa lava ou esse ovo não vai chegar a uma coleção de água, que pode ser a rede de drenagem ou rede de esgoto, porque não é o local adequado, mas ele pode estar se adaptando e a gente ampliar os nossos problemas. Né? Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. A gente vai conferir agora o resultado da nossa enquete. No começo do programa a gente fez uma pergunta. A pergunta de hoje foi a seguinte: você tem feito sua parte para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti? Olha só, 68% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que estão fazendo a sua parte, estão eliminando ali os focos do mosquito Aedes aegypti. 32% responderam que não, que ainda não estão fazendo sua parte. Então é bom que, diante dessas explicações que tivemos hoje aqui no nosso programa, você que ainda não está fazendo sua parte, trate de fazer, porque todo mundo vai agradecer. Até sua família também vai agradecer, porque vai ficar distante aí da possibilidade de ser infectada por uma dessas arboviroses. Queria agradecer bastante também a participação dos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Jurandir Almeida, ele que é gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Recife. Jurandir, muito obrigado mais uma vez pela participação. O espaço agora está aberto para o último recado, considerações finais, fique à vontade. Baseado nesse número aí, né? Recife tem 1,5 milhão de habitantes, então 32% significa algo em torno de 500 mil, né? Então são 500 mil pessoas que precisam acordar para esse combate ao mosquito, né? E aí eu aconselho que recebam bem o agente, que o agente é o profissional, né, capacitado a estar diagnosticando o seu ambiente domiciliar e que eles se engajem nesse grande movimento que significa saúde para os próprios e para o seu entorno. Mais uma vez, muito obrigado, Jurandir. Também queria agradecer a doutora Fátima Nepomuceno, ela que é médica de saúde da família da Secretaria de Saúde do Recife. Doutora Fátima, muito obrigado também por sua participação. Obrigada. O último recado, considerações finais, fique à vontade. Continuando com o Jurandir, assim, a gente só sabe quando adoece. Se as pessoas que não estão desse cuidado ainda, esses 30 e poucos %, pensarem que se adoecerem,
como vai ser difícil lidar com a doença, não só ela, mas sua família que vai ficar doente também. Então, assim, é bom a gente prevenir para não adoecer. Trabalhar na prevenção é o melhor remédio. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!